Boa noite, mais uma noite que estou trazendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, por mais que se fale, nunca é o bastante. E também, como nós nunca vamos falar ela por completo, até que o Senhor venha buscar um povo fiel, zeloso e de boas obras. O tema que eu vou falar hoje, eu queria que você prestasse bem atenção. Existe uma palavra que faz um pouquinho de confusão em quem escuta. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus nessa noite, pedir a Ele que Ele leve essa palavra até você e você possa entender o porquê tu falar da palavra de Deus, falar desse Evangelho tão glorioso. E nessa noite eu quero falar sobre o arrebatamento. Eu vou usar como base Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 49. Paulo falando aos irmãos da igreja que estava em Coríntios, ele está falando a respeito desse grande acontecimento que nós estamos esperando, segundo a palavra dos anjos, aqueles apóstolos. Quando ele disse: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que viste subir, ele há de voltar da mesma maneira que viste subir. Só que quando ele falou, vão ver, ele estava falando da segunda vinda de Cristo. Que vai haver primeiro o arrebatamento de um povo fiel, zeloso e de boas obras. Também quero que você entenda uma coisa: o Senhor Jesus Cristo não vem arrebatar placas de ministérios, não. Aonde tiver a igreja do Senhor, Ele vai levar. E nos céus também tem vários lugares, vários compartimentos para nós cultuarmos ao Deus Todo-Poderoso. Onde nós estivermos, lá nós estamos adorando a Deus, podemos adorar Ele em espírito e verdade, em toda parte. Então o versículo 49 diz: e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traemos também a imagem do homem celestial. Essa primeira imagem que Paulo está falando à igreja em Coríntios, ele está se referindo a Adão. E esse homem celestial, ele estava se referindo ao Senhor Jesus. No versículo de número 50, Paulo continuou: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção há de herdar a incorrupção. Quer dizer, você vê aqui que a carne e o sangue, ele não entra mais no céu. O sangue que entrou no céu
foi o sacrifício único, puro, completo do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Hoje, esse sacrifício ele vale para sempre. Ele é tão poderoso que ele tem o poder de purificar a nossa alma. O Escritor Sagrado diz: se os vossos pecados forem vermelhos como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Quer dizer, é isso aí o segredo que nós pregamos a palavra, é isso aí. Então, nem o que é corrupto, o que se corrompeu, pode herdar a incorrupção. Aí ele entra aqui no ponto principal. Você que está me ouvindo, preste bem atenção. Aí ele diz, Paulo novamente: eis que eu vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ele fala nem todos dormiremos, a morte física é isso que vai acontecer com todo mundo. Quando ele diz dormir, ele está falando, se referindo à morte do cristão. Aí ele fala com muita clareza: nem todos dormiremos ou morreremos, mas seremos transformados. Quer dizer, se o arrebatamento se der agora, todos os túmulos aonde tem o corpo de um cristão, lá não tem alma naquele corpo. A alma vai se de encontro para receber esse corpo, para nós sermos transformados. Que corpo será esse? Um corpo que não envelhece mais, que não tem doença, não depende das circunstâncias, não, porque é um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Hoje, o que mais a humanidade tem medo é de morrer, porque não conhece a palavra morrer. O seu Deus falou para Adão: no dia que você comer dessa árvore, você morre. Adão comeu. Fisicamente ele não morreu, mas morreu espiritualmente. E aqui, quando fala todos nós seremos transformados, esses corpos eles vão ressuscitar com um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Um corpo glorioso, um corpo que brilha, que vai brilhar eternamente. Lá, quando nós recebemos esse corpo, pode ter sido enterrado um corpo que foi amputado, uma perna, um braço, ou outros órgãos, mas quando esse corpo ressuscitar, ele vai ressuscitar completo, sem faltar um fio de cabelo, sem faltar um membro do corpo, nada. Também outra coisa, não vai ser pessoas velhinhas com a bengala, não. Segundo estudiosos, diz que lá nos céus nós temos uma idade como que padrão, a idade que o Senhor venceu o mundo. Então, para isso nós somos transformados. Primeiro, os que foram sepultados, o corpo e a alma estava com Cristo, ele vai receber, a alma vai receber o corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Até tem um livro que fala que Jesus, o corpo dele ficou no túmulo, mas ele deixou as partes mais baixas da terra e pregou
a alma que estava em prisões. No versículo 52 ele diz que isso vai acontecer no momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos incorruptíveis nós seremos transformados. Quer dizer, primeiro os que já estavam com o Senhor nos céus receberão um corpo glorificado. Depois nós, os que estivermos vivos neste momento, seremos transformados. É como você está sonhando e desperta do sonho e você vê que a realidade é outra bem diferente. E aqui nós estamos nessa fase. Quando o Senhor abriu nossos olhos espirituais, aí nós não estamos acordando para a realidade da vida. No versículo 53 ele diz: é necessário que este corpo corruptível se revista de corruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Já pensou você viver a eternidade? Não tem mais aquele problema de meu pai completou 100 anos, eu estou com medo que eu já estou com 90, não sei o que lá. Não tem esse negócio. Lá é eterno e eternamente. Isso nós só podemos tomar posse disso a partir do momento em que nós demos credibilidade à palavra de Deus. Isso não é difícil de você compreender. Lá em João 12, do princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele se fez, e nada que foi feito sem ele passou a existir. Quer dizer, ele continua sendo o mesmo. Quer dizer, o que Deus quiser fazer, ele faz. E o que ele vai fazer aqui sobre o seu povo já está escrito. O segredo está em você confiar no que está escrito. Talvez você estranhe um pouco o modo de eu falar, de ensinar. Eu não vou penetrar em teologia, nem buscar palavras difíceis, palavras técnicas para impressionar a pessoa para escutar. Não. Eu vou falar da maneira mais clara possível, para que você naquele dia, quando chegar na presença do Senhor, você vai dizer: ainda bem que eu entendi o que o Senhor quis dizer através da sua palavra. A natureza prega melhor do que o melhor pregador do mundo. Você sabia disso? Fica sentado à beira de um rio, onde tem muitas árvores, e veja o trabalhar deles. Estão dando uma lição do homem. No versículo 54 do capítulo 15, Paulo continua: e quando esse corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? Quer dizer, quando o Senhor Jesus morreu, foi o pior desastre que podia acontecer na vida de Satanás e no inferno, porque ele tinha o poder da morte e agora não tem mais. Quando ele
incentivou o povo a gritar para crucificar Jesus, ele disse: vão matar ele e ele vai ser, agora ele morre, é o filho de Deus, Deus deu outro filho, é ele, e agora vai morrer. Mas quando ele descobriu que o Senhor estava debaixo de uma profecia, que havia de ressuscitar ao terceiro dia, Satanás entrou em desespero, ele e todos os seus liderados. Mas quando Jesus disse na cruz, a maior pregação que eu acho que Jesus Cristo foi essa, ele salvou o moço que estava ao lado da sua cruz, e ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi nesse momento em que o Senhor Jesus disse: Pai, tudo está consumado. O que foi que Jesus dizia? Pai, o pecado de Adão, o pecado dos outros, todos os pecados, eu venci. Todas as enfermidades, todas as feridas, eu venci. Tudo está consumado. O que eu vim fazer aqui na terra, eu fiz. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E ali o corpo de Jesus morreu. Mas o Jesus vivo, Jesus agora, Jesus, o Filho de Deus, e Deus estava mais vivo do que nunca. Ali havia morrido o Jesus, o Filho do homem, filho de José e Maria. Mas ali estava agora, ao terceiro dia ser ressuscitado, Jesus, o Emanuel, Deus conosco. E nós vamos ter este arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Você pergunta: mas missionário, eu não sei, como é que eu posso entender se está perto ou não? É fácil. Jesus deu uma demonstração disso lá no livro de Mateus, capítulo 24. Quando ele falou dos acontecimentos dos últimos dias, guerra, rumor de guerra, igreja contra igreja, falsos pastores, falsos pregadores. E aí ele falou isso. E ele diz: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje é difícil você entrar num templo que seja um templo natural, tem a sua palavra de Deus, tudo isso. Normalmente o pessoal está querendo um lugar mais avivado, que aviva a carne. E aqui nós não avivamos a carne, mas sim o Espírito. E ele falou que nos últimos dias ia acontecer isso, estava acontecendo isso. A perseguição aos escolhidos de Deus. Tem um lugar aí que estão juntando centenas e centenas de cristãos, jogando em tipo um buraco, jogando gasolina e tocando fogo com eles vivos. Queima a matéria, mas a alma vai direto para o seu dono. O apóstolo Pedro, falando na segunda carta, capítulo 3, versículo 1, ele diz: eis que nos últimos tempos virão tempos difíceis. E esse tempo que nós estamos é os últimos dias. Os últimos dias, é isso aí que Paulo falou. Pessoas egoístas, pessoas arrogantes,
a dificuldade que um pai tem de conduzir uma família daquela maneira que ele foi criado. Uma mãe tem dificuldade de educar a sua filha. Um professor tem dificuldade de ensinar um aluno. E aí, por diante, tempos difícil a colocação de um governante de um país, de um estado, de um município. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas faz com que eles se corrompam para que se percam. Você sabia que a palavra de Deus manda que nós devemos orar pelas autoridades que são constituídas por Ele? A primeira autoridade que botou na terra, e uma coisa que eu quero falar antes, a autoridade ela só é reconhecida quando ela é irrepreensível. Quando ela passa a ser de faltas e falha, ela perde a autoridade dela, fica como uma pessoa comum. O Senhor Deus deu autoridade total sobre Adão para cuidar do jardim, governar, ensinar tudo isso, mas Adão pecou. Quando ele pecou, a primeira coisa que o Senhor fez, eliminou a autoridade dele, tirando ele do jardim do Éden, decretando a ele como seria o dia a dia da vida dele. Então, a palavra de Deus diz: orais por todas as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Está vendo? Nós temos esse dever de orar pelas autoridades. E as autoridades têm que mostrar sua lealdade, sua fidelidade perante Deus e perante o povo. Se se corromper, perde a autoridade. Pode ser até o rei da Babilônia, mas perde a autoridade. Fica uma pessoa sem moral, desmoralizada, sem caráter, todos debocham, tudo isso. Então, nesse dia do arrebatamento, vai haver o arrebatamento dessas pessoas que vivem ensinando, pregando a palavra. No momento em que esse povo se levar daqui, aí vai começar o desastre total. Primeiro vai haver 3 anos de uma falsa paz, conforme está escrito lá no Apocalipse capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. O cavalo branco e seu cavaleiro, é uma paz falsa. Tudo isso é o governo mundial, e tudo isso ele vai procurar governar tudo e a todos. Aí vai começar logo por isso. Haverá uma só religião, todas as religiões vão se unir à religião de Roma, todas. O ecumenismo. Eu estava lendo um artigo um dia desse, um pastor de um grande ministério, presidente de um grande ministério evangélico do Brasil, fazendo ali aliança com o Papa sobre o ecumenismo. A igreja é conhecida, todo mundo conhece. Aqui em Nova Cruz tem várias congregações dela. Mas o pastor assinou lá o ecumenismo. Haverá também uma só moeda. Todo o orçamento mundial vai ser controlado por um computador que existe em Bruxelas. Esse computador ocupa 3 andares
desse prédio e será ministrado também só pelo homem. Então o que é que acontece? Esse homem vai dar o orçamento mundial. É exatamente isso que estão trabalhando aí para chegar através do CPF, através de Pix, através de tudo, formalizar uma só moeda. E vem por último o representante oficial de Satanás. E aí começa os 3 anos e meio. Vai no final disso aí, eles só vão comprar se tiver a marca da besta, a testa, a mão direita e tudo isso. E hoje você vê, tem chip. O chip, esse chip que eles estão falando, ele é do tamanho de um grão de arroz. Até está falando essa semana, e as pessoas tivessem cuidado com arroz que vem de fora, mas isso é brincadeira. E teve gente que ficou parado atrás de cair com medo. Mas a igreja não vai experimentar por isso. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo não vai passar por isso. Você pode dizer, mas todas as igrejas são igual. Negativo. Leia as cartas às 7 igrejas da Ásia. Só tinham 2 igrejas que estavam de acordo com a vontade de Deus. Uma foi a igreja Esmirna, que estava na cidade de Esmirna. Entenda bem, a igreja que estava reunida na cidade de Esmirna, era a igreja de Esmirna. A outra era a igreja que estava se congregando, ou congregando as pessoas, na cidade de Filadélfia. 5 igrejas estavam corrompidos, se corrompendo. A igreja de Efésio trabalhava muito, fazia tudo, mas deixou o primeiro amor a Deus, fazia uma profissão. A igreja de Laodiceia era uma igreja que governava de braço pelo pescoço com o governo secular. O governo que ele mandava, dava presente. A palavra de Deus mesmo diz que diz: eu estou rico e enriquecido, de nada preciso. Por quê? Porque recebi dos órgãos públicos dos governos propina para se corromper e corromper a igreja do Senhor. Aí o Senhor falou para o pastor de lá: você não sabe o que é um pobre, cego, miserável e nu. E ele repreendeu ele: se arrependa depressa. Quer dizer, o que Jesus vai arrebatar é um povo fiel, zeloso e de boas obras. Então aí vai começar a grande perseguição e também o começo das iras de Deus derramadas sobre a humanidade. Irmão, não pare para ver. Vai ser triste. Não tem socorro, não tem quem acude. As pessoas não vão ter mais ter tempo para oração, para tudo, porque o clamor, a dor, não deixa. Até completar os 7 anos. Então, quando completar os 7 anos, então vai acontecer aquilo que a Bíblia mostra. Eis que todo olho verá, toda nação, vendo o Senhor Jesus descendo do céu com poder, grande glória, com os seus anjos, com os servos do Senhor que foram com as suas servas, tudo isso para cá. Aí vai começar aquele período pequenininho de 1000 anos. Aí você vai ver o que é um governo que o Senhor quer implantar. Já está implantado, não está exercendo, mas já está implantado sobre a terra. O governo milenial. Então, meu amigo, minha amiga, essa foi a mensagem que eu trouxe para você meditar. Medite nela. Compartilhe, deixe o like, se inscreva no canal,
Deus vai te abençoar. Que Deus esclareça você e toda a sua família. E até o próximo vídeo. Jesus te abençoe e te guarde.